Você sabe o que os bairros paulistanos Lapa de Baixo e Alto da Lapa têm em comum? Sim, obviamente ambos ficam dentro do distrito da Lapa e por isso levam esses nomes. Mas, além disso, eles foram bairros projetados, só que com propósitos completamente diferentes e que ajudam a sintetizar um pouco a história da cidade de São Paulo. Enquanto a Lapa de Baixo surgiu como um bairro proletário para atender as indústrias da região, o Alto da Lapa foi criado com o conceito de bairro-jardim, para trazer a elite que não parava de crescer ao longo do século XX. E é por isso que hoje, enquanto um é assim, o outro é assim. Dois bairros na mesma região e com características urbanísticas totalmente distintas. O Distrito da Lapa fica na zona oeste da cidade, tem esse nome por causa de um termo indígena para lugar por onde se passa. Isso porque foi a passagem dos trens da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, construída aí no século XIX, que trouxe o processo de urbanização para essa região. A Estrada de Ferro cortou ao meio a região no auge da cultura cafeeira paulista. Com os trilhos, vieram as grandes fábricas que margeavam pontos onde atualmente estão localizadas as avenidas Guaicurus e Francisco Matarazzo. Nome familiar, né? No final do século XIX, chegaram à região famílias de diversas nacionalidades, com uma influência italiana significativa. Tanto que alguns logradouros têm designações que fazem referência à Itália, como a Vila Romana, bairro que fica ali dentro da subprefeitura da Lapa. E foi justamente a tal da família Matarazzo que construiu um grande complexo fabril por lá, inaugurado nos anos 20, e que produzia, além de fios, os capacetes usados no movimento de 1932. E aí, devido à proximidade com a zona industrial, a Lapa de Baixo foi o local escolhido para fixar residência pelos funcionários das fábricas dali. Já o Alto da Lapa também foi um bairro planejado, mas com um objetivo bem diferente. Ele fez parte do plano de expansão da Companhia City para a zona oeste de São Paulo, que na época passou a abrigar médicos, advogados e outros profissionais de alta renda da cidade. Com o traçado original ainda intacto, as mansões se modernizaram, mas os lotes ainda são os mesmos, já que não se pode construir prédios por aqui. E foi nessa região que gravamos o 4º episódio da Casa de Negócios. Essa casa, na verdade, é um local de eventos. Tem 4 andares, 2 suítes, 2 quartos, um spa, sala de estar com vista para a natureza, paredes de vidro e até um elevador. Ela custa cerca de R$ 9.200.000. Bem-vindas e bem-vindos à Casa de Negócios, a websérie da Bloomberg Linha que conversa com os maiores empreendedores e empresários da América Latina. O nosso convidado de hoje tem uma extensa bagagem à frente de uma das maiores companhias do mundo. São 30 anos à frente da P&G. E agora ele é líder da P&G no Brasil. André Felicíssimo, seja muito bem-vindo à Casa de Negócios. Muito obrigado. Grande prazer. André, a sua carreira, a sua trajetória é muito interessante. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que você chegou à P&G e como que você chegou a esses 30 anos trabalhando em diversas áreas ali dentro. Legal. Eu me apaixonei pela P&G de uma forma que não foi planejada. Eu estava cursando engenharia, eu fiz 2 cursos. Eu primeiro comecei com matemática, não cheguei a terminar, pulei para engenharia de produção e um dia teve uma palestra da P&G. E nessa palestra algo me chamou muita atenção. Não sei se foram dos valores que eles falaram, a maneira como apresentaram, a oportunidade que era a P&G. Eu me formei em 91, a P&G entrou no Brasil em 88. Então ela estava chegando aqui, então seria a chance de eu estar numa empresa desde o nascimento dela. E entrei imediatamente no processo seletivo e infelizmente não me aceitaram. Na época eu trabalhava numa consultoria, Accenture, e tinha um acordo de cavalheiros entre eles de não contratar mais pessoas da Accenture, porque tinham contratado várias pessoas. E depois de algum tempo eu fui para uma outra empresa, me formei, entrei num outro lugar, e aí procurei a P&G falando, gente, é para vocês que eu quero, é com vocês que eu quero trabalhar, é aí que eu quero estar. Era realmente uma paixão. Tinha uma comichão, sabe, quando você tem alguma coisa falando, não, é lá que eu quero ir, né?
Aí me ofereceram uma vaga em recursos humanos, também não deu certo, fui entrevistado. Mas durante essa entrevista me entrevistaram o diretor de vendas. E algo ele viu em mim que achou que ia funcionar para vendas e falou, olha, um dia, quando tiver uma vaga, chama o André. E dito e feito, mais uns 6 meses eu acabei entrando lá. Então, foi um processo de 1 ano e meio para eu conseguir entrar na P&G. E eu não consigo explicar exatamente o que me fez querer estar lá. Mas era um comichão e eu não quis desistir de tentar. E uma vez que eu entrei, eu me apaixonei pela empresa. Então você entrou pela área de vendas. Pois é, não pensava nisso. Fiz matemática e engenharia, não tinha planejado entrar na área de vendas. E gosto de falar do sonho construído. Ninguém nasce com esse sonho de ser um vendedor. Eu tenho um sonho de ser um grande vendedor. Não, você vai tateando, você vai experimentando e aos poucos você vai construindo o seu sonho. Outro dia eu dei uma palestra no colégio onde eu estudei, aqui em São Paulo, Colégio Rio Branco, e falei isso um pouco com os estudantes, sabe? Tira esse peso das nossas costas, dos nossos ombros, de correr atrás do seu sonho. Nem todo mundo tem, alguns têm, quero ser a primeira bailarina do municipal, ou quero ser um grande astronauta. Pode ser que algumas pessoas tenham, mas não somos todos nós que temos esses sonhos já definidos quando criança, quando adolescentes. Então a gente vai construindo o sonho. E o sonho até vai mudando, né? Vai mudando, você entrou em matemática e foi parar na área de vendas da P&G, quer dizer... Exatamente. As coisas mudam ao longo dos anos. Então também. você tem que estar aberto, né, a novos horizontes aí que vão se construindo. Você tem uma longa trajetória, né? E você passou por muitas áreas dentro da P&G. Como que foi esse teu desenvolvimento lá, incluindo até que você morou em 5 países diferentes, trabalhando pela P&G? Essa foi uma das melhores partes da minha vida, eu diria, nem só da minha carreira. Eu confesso que eu era alguém avesso a grandes mudanças. Eu não via a mudança como algo confortável. Eu topava mudar de coisas que eu faço, mas eu não topava mudar muito a minha vida pessoal. Tinha uma vida muito regradinha, até nunca morei sozinho. Eu morava com os meus pais e só saí da casa deles quando eu me casei. Então, eu precisava de algo para quebrar uma zona de conforto. E um dia, a P&G me ofereceu a ida para a Venezuela. E era a única maneira de eu seguir crescendo. Que ano que era isso? Foi 2003. 2003. Então, eu tinha 10 anos de P&G e já não tinha mais como eu crescer dentro do país sem ir para fora. Por uma certa posição, a gente falava que ou você tem uma experiência fora ou você não vai crescer mais. Então foi uma conversa difícil que eu e minha esposa tivemos, a gente já estava casado, já tinha 2 filhos, estava com uma filhinha de 3 e um bebê recém-nascido. E a Venezuela era um país muito diferente, com muitas incertezas, mas a gente topou a aventura. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Bom, melhor não, foi a terceira melhor decisão, porque as outras 2 foram casar com a Cláudia e entrar na P&G. Sua esposa vai assistir o episódio. Ela sabe disso. Que legal. Mas por que a Venezuela nessa época, em 2013? Era a nossa sede para a América Latina. Então, era de lá que a gente tomava as decisões de categoria. A P&G tem uma estrutura matricial. Os países têm as lideranças dos mercados, enquanto que na nossa sede da América Latina são as decisões das categorias. Então, que produto que a gente vai lançar, qual é a estratégia de preços, isso é definido na nossa sede da América Latina. Então, foi também uma chance de eu conhecer melhor toda a engrenagem de tomada de decisões da companhia, de estar onde grandes decisões são tomadas. E foi uma experiência maravilhosa, não só para mim, como para minha esposa e para os nossos filhos. Porque daí em diante, nós mudamos de país mais 5 vezes. Nossa. Então, meus filhos chegaram aos 18 anos sem nunca ter passado mais do que 3 anos no mesmo país. Quantas crianças, às vezes, têm resistência a mudar de escola? Né? Porque, por algum motivo, os pais acham que tem que mudar de escola e a criança cheia de resistências a isso. Meus filhos acabaram não tendo a chance de ter essas resistências, porque a cada 3 anos eram novos amigos, era um novo país, era uma nova língua que eles tinham que aprender. Foram um com 3 e o outro com... Com nada, com nem um ano ainda. Praticamente aprenderam 3 línguas ao mesmo tempo. Era o português com os pais, o inglês na escola e o espanhol na vida.
né? Para eles poderem se virar com os amigos, tinha que ser em espanhol. Então, e hoje eles têm essas 3 línguas como se fossem nativos. O maior prêmio que eu recebi de ter essas diferentes experiências foi ver os meus filhos crescendo com pessoas melhores do que eu. Eu acho que são pessoas com menos preconceitos, com maior inclusão, com mais resiliência, sabe, uma vontade de fazer o diferente. Eu lembro que em cada país que a gente chegava, eles faziam amizades muito rápido, porque não tinha como ter demoras em construir amizades, porque depois o amiguinho ia embora. Assim como eles podiam sair, o amiguinho, a amiguinha também podia sair e ir para um outro país, Eles né? já sabiam que precisavam ter essas conexões rápidas. Rápidas, sem bobagem, sabe? Sem frescura. Então vamos construir amizade, vamos ser felizes. E Porque isso foi depois muito da legal. Venezuela, você voltou para o A Brasil. gente voltou para o Brasil e 3 anos depois apareceu a chance de novo sair. A gente foi para o Panamá, onde era a nossa nova sede da América Latina. Então tudo que era da Venezuela foi para o Panamá. E depois disso eu fui para o Peru, onde eu tive a minha primeira experiência como presidente de um país. E de lá fomos para o México, onde eu liderei a área comercial do México. O México já era a nossa maior operação na América Latina. Lá eu não fui o presidente, eu liderava a área comercial. Aí viemos para o Brasil, onde também comecei com a área comercial e sou presidente há um pouco mais de um ano. E sempre em países latino-americanos, desenvolvendo e... Fiquei sempre dentro da América Latina. E como foi essa experiência de liderar e também de integrar times de diferentes países e que reuniam pessoas com culturas, com... Bom, o idioma é praticamente o mesmo, né? Mas com culturas diferentes, com pequenos dilemas aí do dia a dia que acabam sendo às vezes desafiadores. É uma delícia aprender. Então, em cada país, a primeira coisa que eu tinha que fazer é ter interesse pela cultura. E eu tenho muito orgulho de dizer que, principalmente nos países que eu liderei grandes organizações, como foi no caso do Peru e do México, o time de lá falava que eu conhecia os países deles melhor do que eles próprios. Porque eu tive interesse de rodar o país todo. Então eu estava no Peru eu ia para Arequipa, para Cusco, para todas as diferentes regiões do país, né? E no México também rodei de Chihuahua a Tijuana, todas as diferentes áreas do México. E contava histórias de coisas que eu vivi, de coisas que eu conheci, que muitos deles ainda não conheciam. De novo, pelo interesse de conhecer coisas novas e de mostrar que eu quero me integrar à cultura deles. Então, isso me fazia criar conexões e criar confiança com as novas equipes. E como isso entra no padrão de consumo desses diferentes países, né? Você consegue dar exemplos da diferença de como é o consumo no México, como é o consumo no Peru, como é o consumo de São produtos no muito Brasil? diferentes. A categoria que eu mais gosto de usar para falar dessas diferenças é a de cuidado do cabelo. Quando eu analiso Peru, México, Brasil, cada país tem uma característica de o que espera de produtos para o cabelo. Alguns países querem simplesmente lavar o cabelo, é limpeza. Meu cabelo pegou cigarro, está exposto ao ambiente e eu tenho que todo dia lavar este cabelo. Outras pessoas já pensam em cuidar do cabelo, ver a saúde do cabelo. E outros países já pensam em ter um cabelo como a sua identidade, né? Peru é um país que está preocupado em lavar. Tanto que as peruanas têm o cabelo sempre preso, ele não está solto, elas não estão exibindo o cabelo. Elas estão com ele ali lavado, está limpo, é higiene e acabou, e vai ter o cabelo preso. A colombiana não. A colombiana já tem um cabelo que ela gosta de exibir, é parte ela quer ir saudável, da estética dela. Mas nada melhor do que a brasileira. A brasileira é fascinante, ela tem uma rotina de cuidar do cabelo que são 7, 8, 9 passos até o cabelo estar do jeito que ela quer, né? É creme de pentear, é um óleo, é um pó de tratamento, é uma ampola. E para uma empresa como a P&G, isso é maravilhoso. Quanto mais integrada, interessada na rotina de uso dos nossos produtos a consumidora ou o consumidor está, melhor, porque a gente vai ter mais
feedback, mais oportunidade de lançar inovações, diferentes produtos para cuidar. As diferenças de hábito também vêm do hábito de compra. Então, por exemplo, no Peru, nessa mesma categoria de cuidado para o cabelo, o meu principal produto era um sachê de 12 mililitros. Pouquíssimo. Pouquíssimo, é um banho. Você usa 12 mililitros num único banho. Por quê? Porque é assim que é o poder aquisitivo deles. Eles consomem hoje com o dinheiro que ganharam ontem e assim por diante. Às vezes consomem de tarde com o dinheiro que ganharam de manhã. Então, o que eles conseguiam comprar era um sachê. Até uma demonstração de evolução. Eu lembro disso numa entrevista que eu fiz numa casa de consumidora no Peru. Ela era muito orgulhosa de falar, na minha casa a gente tem garrafa de shampoo. Era como ela mostrar que ela ascendeu a classe C. Né? Então era ter uma... Eu lembro que aqui a gente falava muito do iogurte. Né? Quando você tem iogurte na geladeira é que você acha que você consegue mostrar que você conseguiu ascender. Né? Lá era isso, eu não tenho sachê, eu tenho uma garrafa de shampoo. Então eu consigo ter um shampoo que vai durar uma semana ou um mês, né? Porque tem uma quantidade boa. Já no México são shampoos de 1 litro, mas é muito shampoo também, porque também é um país mais de lavagem. E o Brasil não. No Brasil é shampoo de 400 mililitros, mas também um condicionador e também a ampola, o pote de tratamento, quer dizer, são outros produtos. São outros Então ver passos. essas diferenças é muito legal. É muito interessante, né? E também desafiador você conseguir ver todos esses padrões de consumo nos diferentes países. E a gente também tem um outro desafio, principalmente aí nos últimos anos, que foi a questão da inflação, que acabou minando o poder de compra dos consumidores. Como que a P&G se adaptou a isso e como que vocês olham para esse cenário? Sim, a inflação é sempre um desafio, mas se eu olho para o nosso histórico, anos em que nós tivemos um bom resultado, anos em que eu tive um resultado abaixo das expectativas, não existe uma correlação entre crises econômicas, inflação e os nossos resultados. Nós erramos, nós perdemos quando a gente se desconecta do consumidor. Então, a resposta para a inflação é estar próximo, ainda mais próximo dos consumidores, para poder entender como levar superioridade para eles, como levar os melhores produtos para eles. Quando você tem mudanças de inflação, pode ser que ao mesmo tempo que alguém que migra de um produto um pouco mais caro para um mais barato, tem mais alguém que deixou de ir no cabeleireiro e passou a consumir shampoo em casa. Eu acredito que a gente estando próximo do consumidor é onde a gente não vai errar. Vou dar um exemplo de uma entrevista que nós tivemos outro dia na casa de uma consumidora. E ela foi uma consumidora que migrou da classe D para a classe C. Né? Então entrou na classe média. E ela articulando sobre a inflação, nós perguntamos para ela sobre a inflação e como que ela estava vendo a inflação. Ela falou, olha, ela me faz rever alguns hábitos meus. Por exemplo, eu estava comendo muito fora. Parei de fazer isso. Agora a gente vai fazer, quando eu quero fazer algo diferente, a gente vai comer uma pizza na casa de uns amigos, a gente se junta, toma uma cervejinha e não vamos mais tomar um lanche fora de casa. Mas eu conquistei ter um shampoo para cada pessoa da minha família. Na casa da minha mãe, era um shampoo para todo mundo. Na minha casa, eu tenho o meu marido tem o dele e meu filho tem o dele. E eu não vou abrir mão disso. Eu conquistei isso e eu não quero perder. Então, sabe, dependendo do produto que você trabalha, a inflação vai te atingir de maneiras diferentes. Você tem que estar próximo dos consumidores para entender. Até falando um pouco sobre isso, sobre essa preferência do consumidor, né? A P&G tem marcas muito tradicionais, Oral-B, Gillette, Pantene, mas a gente está vivendo num mercado altamente competitivo, principalmente quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de beleza, né? Muitas marcas pequenas, muitas marcas grandes também, entrando novos players. Como que vocês se mantêm competitivos nesse mercado, olhando principalmente para o consumidor mais novo, que talvez conheça a P&G, mas não tem esse hábito de consumo desde do início? Sim. Inovação constante. Nós temos 185 anos de história. Né? Então você imagina as transformações que a gente já viu acontecer. Né? Eu mesmo, se eu olho a minha experiência aqui no Brasil,
Quando eu entrei na P&G, fralda descartável tinha uma penetração baixíssima. 20% da população usava fralda descartável. Hoje é 99%. Todo mundo usa fralda descartável. Então os hábitos vão se transformando, mas as marcas conseguem se adaptar, conseguindo trazer novas comunicações. Então você tem que, para estar próximo de novas gerações, geração Z, millennials, qualquer nova geração que apareça, é crítico entender que tipo de comunicação eu preciso levar para eles. Se antes eu contava com a TV aberta, hoje continuo contando, mas tenho que estar no TikTok. Então, como que eu me adapto ao novo tipo de comunicação que as novas gerações vão exigir para mostrar que aquela marca continua sendo jovem? Eu não preciso lançar novas marcas, mas preciso sempre rejuvenescer as marcas que eu tenho. Bom, você viu muitas tendências aí ao longo dos seus 30 anos de P&G, né? E eu te pergunto o que vem depois de CEO? Para mim, eu posso continuar buscando novos papéis na P&G, dentro de outros países, mas o que mais me satisfaz, eu adoro uma definição do filósofo Clovis, que também é professor e dá aulas de ética. Tem uma palestra dele que ele fala sobre a definição de felicidade e menciona várias figuras históricas, inclusive Jesus Cristo, e a conclusão dele é que felicidade é a vida na qual você se dedica ao outro. E isso é algo que você vai construindo ao longo da sua vida. Quando eu olho para a minha carreira, o que eu espero é como que eu posso me dedicar aos outros. Isso vem através de treinamento, aconselhamento, pode ser que um dia eu queira dar aula também, porque aquilo que eu poderia construir para mim, eu já construí. Eu agora quero conseguir transmitir isso e ajudar a desenvolver outras pessoas. Isso é felicidade extrema. Eu quero aproveitar então para puxar o nosso quadro especial da terceira temporada, o Momento Lembrança, com um objeto muito curioso que você trouxe pra gente, um Homem-Aranha. Queria que você me explicasse por que você escolheu essa estátua, essa escultura, como você estava me dizendo antes, né? Não pode chamar de figurinha. Não é bonequinho. Não é bonequinho, é uma escultura. É a única discussão que eu tenho com a minha esposa. Era uma pessoa maravilhosa, mas ela se refere às vezes aos meus super-heróis como bonequinhos. Mas você corretamente colocou como escultura. É que você já tinha me falado, você já puxou minha orelha se eu fizesse isso. O Homem-Aranha, ele significa muita coisa para mim. E hoje em dia ele está na moda, tem os filmes, mas eu me apaixonei pelos super-heróis já há muito tempo atrás. Eu lembro direitinho, em 1978, eu caminhando por uma rua perto de casa, quando eu vi o número 1 do Capitão América saindo no Brasil. E aí eu comprei e me apaixonei por esse mundo, né? E venho colecionando desde então. Então, o Homem-Aranha, ele me traz 3 grandes referências. Primeira coisa, de eu nunca deixar de ser quem eu sou, de eu respeitar a minha essência. Eu sou um nerd que sempre gostou de super-heróis, que sempre foi muito tímido, e fui aprendendo e me transformando ao longo do tempo. Mas eu não deveria, no meu estilo de liderança, perder a minha essência. Então ele me lembra sempre quem eu sou, na verdade, e como que eu posso ser um líder corporativo mantendo a minha humanização, mantendo a minha essência. A segunda coisa que ele me lembra é uma frase que eu uso muito no meu estilo de liderança, que é a frase do tio dele: grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Nós estamos constantemente buscando investimentos, apostas da companhia. E para cada vez que eu consigo um sim para esse investimento, para essa aposta, eu tenho que ser responsável com aquilo que eu vou entregar. Eu tenho que ter um cuidado de fazer sempre a coisa certa, tenho que ter o cuidado de dar um retorno sobre esse investimento. Uma aposta, inclusive, numa pessoa que resolve dedicar a sua carreira para a P&G. É uma escolha mútua. A P&G escolhe alguém para trabalhar nela, mas essa pessoa também está escolhendo, assim como eu escolhi, dedicar a minha carreira a uma empresa como a P&G.
eu me sinto responsável para que essas pessoas que apostaram suas carreiras tenham um bom retorno sobre essa escolha, essa decisão que eles tomaram. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E terceiro, conecto com o filósofo Clovis. O Homem-Aranha é alguém que está dedicado aos outros. Ele se sacrifica pelos outros, ele está ali para ajudar os outros. E isto me inspira. Eu costumo dizer que a avaliação mais importante que um profissional tem não é do seu chefe, do presidente, do chefe dele, é da equipe. Cada vez que eu subo num palco para apresentar uma estratégia, cada vez que eu reúno um time para dar um treinamento, eu me sinto avaliado por eles. E eu tenho a responsabilidade de entregar o meu melhor para cada das pessoas que resolvem trabalhar comigo. Muito bem, André. Muito obrigada por essa entrevista, por essa conversa. Desejo muito sucesso para você e para a P&G e também até a próxima. Muito obrigado. Foi um prazer, foi uma delícia a entrevista.